Oi, gente, vamos começar o segundo vídeo. Temos que dividir porque é muito assunto. Esse mundo fantástico dos quadrinhos, se deixar a gente fica aqui 2 anos. Mas então a gente dividiu o vídeo 1, tá? Praticamente sobre a DC. E agora nós vamos começar uma coisa que pra mim é nova, que eu não sabia do Carlos. Que ele, além de desenhar, ele criou a sua própria revistinha, né, Carlos? O seu próprio gibi. Então eu sempre gostei muito de desenhar e gostava muito de escrever também. Deixa eu ver como tá por dentro. Então comecei a criar meus personagens. É tudo inspiração pura. Né? Caramba! A capa era feita de papel cartão, né, com sulfite. Gente, eu tô passada. Papel Que contact. isso. E dentro, tudo você também? Sim, tudo. Gente, Produção. sinopse, tudo. Sim, Quantos anos você fez quando você fez esse livrinho? Deixa eu dar uma olhadinha. Qual a idade tinha que você 10 tinha? anos. Deixa eu ver, não. Gente, não acredito, olha isso. Não, tinha 13 anos. Com 13 anos 13 ele criou a anos. própria revista em quadrinhos. Já fazia, na verdade já fazia antes, eu tinha outras antes, desde os 10 anos eu começava a fazer. Só que antes era muito criança, então não ia até o final os projetos, né? Esses aí eu consegui terminar. Muito Essa daqui legal. é um comercial de uma outra revista que eu fazia também, a revista Crazy. Inclusive, o pessoal, o apelido que eu tinha na escola, né, na época que a gente estudava era Crazy, eu não me por lembro. conta desse personagem. Era uma revista de humor, no estilo Mad, essa do planeta. Lembro do Mad. Ai, Mad, maravilhoso. Exatamente, então eu criei um personagem Deus, assim. você fez tudo isso. Tudo. Não, temos um artista aqui hoje no meu canal. Eu tô falando que essa década, essa minha geração foi maravilhosa. As pessoas criavam, ainda existia a criatividade. Nada pronto, gostava criavam. muito e você Tô vê chocada, gente. Pelo E tamanho dos balãozinhos, você vê que eu gostava muito de escrever, né? Muito de Era uma história com muito escrever. diálogo, muita... Maravilhoso. E qual era o personagem daqui? Só pra Então, voltar lá esse dentro. daqui, Grandes Aventuras Fênix, eu começo... Você que criou esses personagens? Sim. É Quem o são Orion, eles? esse daqui é o Orion, esse é o Scanner, o robozinho deles, o Tronic, esse daqui é o... Eu tô chocada. Esse daqui é o Pigmeu, o Macron e a Jeannie. Gente, com 13 anos, ele fez essa revista com detalhes. Ele criou os nomes dos Na personagens. época não tinha nem computador, então era na máquina de escrever, era Não tudo tinha na mão. computador, nem sonhava com Isso computador. daqui é datilografado, você vê que tem algumas partes corrigidas a caneta. Deus, maravilhoso. Então aqui eu conto o surgimento do universo. É um universo de super-heróis, parecido com Marvel, com DC, só que eu quis dar uma origem mais homogênea para os personagens, né? Então aqui o que aconteceu? No futuro, esse daqui é o Guardião, que é um personagem semelhante ao Vigia da Marvel, né? Semelhante ao personagem Vigia da Marvel, a função dele, ele foi encarregado por Deus, né, pelo Criador do Universo, a vagar registrando todos os acontecimentos do Universo. Chocada. E aí, num determinado momento, aqui ele está contando a história, né? Num determinado momento, uma estrela atravessou, uma estrela radiativa atravessou um buraco negro vindo de um outro universo. Pensa na criança pensando em tudo isso com 13 anos, gente. Vocês não estão entendendo. E aí, chegando perto do sistema solar, ela explodiu e bombardeou todo o sistema solar, todo o universo ali e tal, com uma radiação. E aí essa radiação acabou gerando, interferindo nos genes de algumas pessoas que já tinham, por algum motivo que eu ainda não tinha explicado, né, tinham genes mutantes, né, assim, genes anormais, né. E aí começaram a nascer pessoas com poderes, né. E no começo, muitas pessoas que começaram a descobrir que tinham poderes começaram a usar para o mal. Eram pessoas de mau caráter que de repente descobriram que tinham super força e podiam voar e resolveram roubar banco, roubar joalheria e tal. Muito comum também nos dias de hoje, Até né? que Quer conhecer o ser humano e ter poder a ele? Exatamente, é bem por aí. Ele já sabia disso, né, Fanta? Meus primeiros personagens foram vilões, não foram super-heróis. Ah, mas sempre os vilões estão lá na proporção. Sim, aí até que um personagem que era um milionário, dono de uma empresa e tal, ele descobriu que tinha esse poder, que tinha poderes também, e viu que toda a raça dele ali, né, esses mutantes, estavam sendo vistos como bandidos, como criminosos, e não era o caso de todo mundo. Né, porque as pessoas de bem nem se mostravam que tinham poderes por medo de represália, né? Porque até então todo mundo que tinha poder era bandido, né? Os que se mostravam pelo menos eram. Então a população toda, por conta da mídia, tudo que se sabia era contra pessoas com poderes. E aí ele decidiu criar a Orion, que eu adoro sigla. Né? Então era a Orion, é a Organização de Reconhecimento Interestelar e Orientação aos Mutantes. Tu criou essa sigla na época? Ah, não, Carlos. E aí o que acontece? Era uma empresa privada, tipo a NASA,
só que ele já tinha antes, que era a APC, Associação de Pesquisas Cósmicas, só que depois ele passou para a Orion, né, e colocou Organização de Reconhecimento Interestelar e Orientação aos Mutantes, ou seja, era uma mistura de NASA com Escola do Professor Xavier. Então ele começou a recrutar pessoas que tinham poderes, né, e fazer o que Xavier faz, né. Então é tudo inspiração. Mas isso não tinha que ter virado um desenho. Então tem personagens, né, essa aqui é a minha versão do, não tem como dizer, né, minha versão do Anjo, que é o Áquila, né, esse daqui é o Magma, esse daqui é o Expresso, que é uma versão do Mercúrio ou do Flash, né, o Scanner, enfim. E aí foi isso, né, aqui é o prólogo contando como tudo surgiu. E aí depois começa a história, né, que ó, olha isso. o grupo, um desses grupos de mutantes é chamado para uma missão no espaço, que é uma... Aí já é uma influência do Alien. É uma estação espacial que foi tomada por engano, o 8º passageiro. Estava numa missão no outro planeta e na volta para a estação espacial acabaram trazendo um 8º passageiro. Não era o 8º, mas enfim, trouxeram um alienígena, que era um Everblack, do planeta Kugan, e ele começou a botar ovos pela estação espacial, e a estação espacial estava para se autodestruir por conta desse perigo. Enfim, e aí cada diálogo, tudo bonitinho, feito, bolado, pensado, canetas próprias. Sim, aqui é a estação espacial lá. Você nasceu com esse dom, né? Acho que sim. Ou fez curso para desenho? Eu cheguei a fazer alguns cursos depois, assim, mas depois? aprimorar um pouquinho. Para aprimorar, mas nessa sempre época gostei. não. O meu curso era o gibi. Né? Meu curso era o gibi. Caramba, gente, enfim, aí rola toda a história, olha, eles vão nem pela sabia, estação. viu? Tinha que criar, eu Tinha que criava, usar a eu tocava no imaginação, quarto e fantasia. fazer meu mundo ali. Né? Gente, E na muito época, legal. quando eu era criança, meu sonho era ver filme de super-herói de qualidade. Né? De qualidade mesmo, como que a gente vê hoje. Né? A gente teve, teve alguns filmes da DC, do Superman, né, do Batman, foram muito bem feitos. Só que da Marvel era terrível, porque a gente tem lá um Homem-Aranha lá dos anos 70, lá que foi uma série, fizeram Acho que é depois por um isso que eu filme. não amava a Marvel. Era triste aquele Homem-Aranha, era muito mal feito. Depois teve acho que 2 filmes do Capitão América. Minha nossa, de estudo de plástico transparente. Eu estava reparando vendo outro dia, na máscara dele, a orelha, a máscara original do Capitão América, ele fica com a orelha de fora, né? E no filme, nesse filme velho dos anos 90 ali do Capitão América, era uma orelha de borracha. Eu não sei por que raios não deixaram a orelha do ator de fora. Era uma orelha de borracha. Se alguém vê um dia com curiosidade, dá um pause ali. Eu acho que é por isso que eu nunca me entusiasmei muito com a Marvel. Era Meu terrível. tempo não me encantou. Tinha o Hulk, que eu gostava bastante da série do Hulk, mas assim, Hulk eu amava. pra quem sim, uma série sensacional, mas pra quem ia Mas eu tô falando aquele que ele ficava nervoso e Isso, a série todas as quartas-feiras. Sim. Eu lembro até hoje. Era muito na legal. Globo, à tarde. Bill Bixby, né, se eu não me engano o nome do ator, e o Lu Ferrigno que fazia o Hulk. Maravilhoso. Só que qual é o problema daquela série? Ela é mais ou menos como a do Batman dos anos 60. Né? É muito legal, mas aquele não é o Batman do gibi. No gibi nunca teve aquele Batman da série dos anos 60, animadinho e tal, nunca foi daquele jeito. Cheio de graça. Nunca foi daquele jeito. Do mesmo jeito o Hulk. Eu via na série o Hulk fazendo um esforço imenso para levantar um carro, quando o Hulk, sabe, ele tem uma história do Hulk maravilhosa, não lembro agora o número da revista, que ele está com um problema, ele está numa ilha isolado, ele vivia buscando a paz, né, estava isolado numa ilha lá, e nessa ilha tinha um senhorzinho, um velhinho lá, que estava muito doente e precisava ir para o hospital. E o que o Hulk fez? Ele mergulhou e ele simplesmente arrancou a ilha do chão. Ele cavou e tirou a ilha e foi nadando até o continente, levando a ilha nas costas. Surreal, né? Você entendeu? Esse é o Hulk. O Hulk, ele já chegou a dar pulos de ficar em órbita. De estar com raiva de pular tão alto que ficou em órbita e não caiu. Ficou lá durante sei lá quanto tempo em órbita. Então esse é o Hulk. Aí tu vê o cara fazendo muita força para levantar um carro. E ele ficava nervoso, né? Sim. Ele só se transformava porque ele ficava nervoso. Isso é assim mesmo nos quadrinhos também, né? Mas aí a questão da força não, sensacional, não é que discutir, aparecia o Thor. Era muito engraçado, a luta dele com o Thor era engraçadíssima, era muito divertido. Ai, né? que saudade. Era muito legal. Esse universo tá dando muita saudade. Mas o meu sonho de criança era esse. Meu sonho era ver eu sempre gostei muito do Wolverine. Meu sonho era ver o Clint Eastwood fazendo Wolverine. E depois, né, décadas depois, quem veio fazer o Hugh Jackman, que na minha opinião, fisicamente, ele lembra bastante o Clint Eastwood. Eu acho que ele ficou muito bem. Ficou perfeito. O único problema dele como Wolverine é a estatura, que o Wolverine é um baixinho.
o personagem do Wolverine é baixinho, tem 1,60 m, alguma coisa assim. E o ator é o Hugh Jackman é alto. Mas tranquilo. Isso é coisa de fã mesmo, de quem lia quadrinhos, de detalhes, não atrapalhou em nada não. Então, mais revistinha? Trouxe mais? Não, da Marvel eu acabei não trazendo, porque era mais bastante bis, fiquei perdido ali. É muita coisa. O Carlos estava tudo encaixotado, ele trouxe os principais que ele realmente... Ainda estou ajeitando meu cantinho lá. Ele realmente é colecionador e ele trouxe alguma coisa. Mas vamos falar um pouquinho de Marvel. Vamos lá. A Marvel, mesmo naquela década, você falando que era bem precário, né? A parte dos quadrinhos, das séries antigas e tal. Mas ainda assim você sempre gostou da Marvel? Não, sempre gostei. A Marvel, ela sempre foi, desde o início, ela foi assim, perfeita na revista de linha, né? A revista mensal, nas histórias com continuação. Então ela começou lá nos anos 60 lá com o Stan Lee e Jack Kirby, com o Quarteto Fantástico, né? Depois veio o Hulk, Homem-Aranha, né? Começou a vir os Vingadores, resgataram os personagens dos anos 40, Capitão América, o Namor, né? E Tocha Humana, para os dias atuais da época, né? Dos anos 60. E começaram muito bem, a DC já ia bem nos quadrinhos e a Marvel conseguiu chegar e ficar ali pau a pau com a DC nos quadrinhos, né? Só que aí, depois de um tempo, eles tiveram alguns problemas burocráticos, né, problemas financeiros lá, e contrataram, acho que, roteiristas de um talento não tão bom assim, enfim. E a boca. E as vendas começaram a dar uma caída. E a Marvel estava quase falindo, ela chegou a quase falir. A editora Marvel, né, de quadrinhos, ela estava quase falindo. E aí qual foi a solução? Vamos vender os direitos autorais de alguns personagens para o cinema, para fazerem filmes. Só que acontece, na época não tinha essa coisa de filme ainda, não tinha esse gênero, né, de super-herói ainda. Tinha filmes soltos, perdidos assim, de super-heróis só. Então o valor dos personagens acabava não sendo tão grande, então ela vendeu vários personagens. Então vendeu Homem-Aranha para a Sony, vendeu Hulk para a Universal, aí vendeu, enfim, foram vender os X-Men para a Fox. Tá emocionada. Tô chorando não. Tá chorando, Carlos. É tudo que ela ama. Tô não. É tudo que ela mais ama. Ela tá assim. Não, é aquele valor, por causa que é verdade. Quase perderam o Homem-Aranha há pouco tempo, teve Sim, esse... exatamente. Então, esse por conta dessa dificuldade financeira, nos quadrinhos venderam os direitos autorais para várias empresas de cinema, né? vários estúdios. Para se recuperar. Pegaram uma grana, subiram, começaram a lançar personagens novos, como Deadpool, que surgiu nessa época, sensacional. Eu vi muito no cinema. Muito legal, filme. muito legal. Um personagem até que acabou, como era mutante, a Marvel vendeu o direito dos mutantes, todos os mutantes, não só X-Men, para a Fox. Então a Fox estava com todos os mutantes ali. E aí tudo bem, passou. Né? Passou alguns anos, fizeram aí a Fox fez filme do Quarteto Fantástico, teve o filme do Demolidor, não me lembro agora se era da Universal, não lembro agora de qual era. Enfim, foram fazendo os filmes, começaram a surgir os X-Men, aí começaram a vir uns filmes bons. Ou seja, a Marvel mesmo, ela sempre recuperou os quadrinhos, começou a ficar forte de novo nos quadrinhos, né, fazer novas histórias boas e tal. E no cinema começaram a fazer esses filmes aí, fizeram a trilogia do Sam Raimi, né, do Homem-Aranha, né, com o Tobey Maguire, que foi sensacional. Né? Então foi um marco, né? Eu acho que a trilogia do Homem-Aranha e a do X-Men foi assim, muito importante para a Marvel. Né? Tem alguns filmes que eu gosto de todos. Da Marvel, o que eu mais gosto também é o Homem-Aranha. Eu gosto de todos do Homem-Aranha, agora o restante não assisti, não assisti muito não. Mas vou com ela e tal, mas claro. Não é o meu forte. Mas o Homem-Aranha é meu favorito também. O Homem-Aranha, eu acho que Homem-Aranha, Super-Homem e Batman são os três personagens né? mais da cultura pop, assim. O início de tudo, né? Que começou a ter público. Eles são os mais carismáticos, atingem um público maior. É isso mesmo. O Homem-Aranha acabou vindo bem depois, né? Do Super-Homem e Batman são bem mais antigos. O Homem-Aranha vem nos anos 60, 63, se não me engano. Mas ele, por ser um jovem, adolescente, né, cheio de problemas, a história do Homem-Aranha é muito comum, né, muito corriqueira, de muita gente. Se identifica. Exatamente. Então, a Marvel gosta de fazer isso, né, coisa bem... Se identifica com a realidade mesmo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, que até eu converso muito com ele prefere os heróis, queria saber a tua opinião, juntos. Ele gosta de filmes de herói quando tem um lutando com o outro. Não gosta quando tem, por exemplo,
Hulk, Só o Homem de Ferro. ou só o Homem de Ferro, Sim, ou sim. só, no meu caso, que adoro o Batman. Não, eu gosto do Batman versus Superman. É o teu caso também ou não? É muito mais emocionante. Meu namorado gosta daquela coisa da briga, da luta, todo mundo junto e misturado. É muito Eu mais não gosto emocionante. muito, eu gosto do Batman com o Coringa, e ponto. Não, eu gosto, acho que muita gente gosta mesmo, porque isso daí também nos quadrinhos sempre teve muito disso. Em toda a história, a maioria das histórias, assim, toda não, que um personagem encontrar com o outro, herói mesmo, acabava tendo algum desentendimento, eles brigavam, se quebravam e depois vocês gostam faziam. disso, da mistura deles. É interessante, é mais da É ação, legal, mais porque dinâmico. é muito legal essa interação, por exemplo, do Homem de Ferro com o Capitão América, né? Que toda Sim, hora sim, eles estão sim. em discussão, toda hora eles estão, mas eles sempre estão lá juntos. Por isso que Exatamente. vocês adoraram o último filme, porque estavam todos juntos. Exatamente. Exato. É um festejo, né? O último filme foi um Festejo, festejo. festejo. Aí o que acontece? A Marvel depois, quando ela quis a Marvel mesmo entrar no cinema, o que ela fez? Como ela já não tinha direito da maioria dos personagens principais dela, né? Homem-Aranha, Hulk, X-Men, o universo dos mutantes a Marvel é praticamente dividida em duas, né? No X-Men. universo dos super-heróis. Os mutantes e os super-heróis. Né? Os outros super-heróis que ganharam como Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Capitão América, ganharam Vingadores. poderes de forma artificial. Homem de Ferro, que criou armadura, né? E os mutantes que já nasceram, né, com os poderes. Então sempre foi praticamente dois universos ocorre junto, numa mesma realidade, né? Depois começaram a se criar várias realidades, se criou um multiverso, né? Enfim, mas Avengers, você acha que entra pro Oscar alguma coisa, alguma categoria? Eu acredito que sim, talvez não como melhor filme não, mas talvez fotografia, talvez Efeitos especiais. Você acha que ele vai entrar? Eu acredito a gente ainda não que tem sim. a lista, né? Eu acho Ainda que não saiu, entra. tá só burburinho, então a gente Eu tá... acredito que ganhe, eu Alguma não sei, coisinha. não é só por torcida, eu acho que talvez ganhe uns 2 Oscars. Você tá torcendo por ele? Sim, com certeza. Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu ia perguntar uma coisa de Avengers. Sobre o Oscar, você acha que vai ganhar alguma coisa? E é o filme favorito desse ano? O teu foi Avengers? Sim, Mais que Coringa? Mais que Coringa, por questão de emoção. Na verdade, o Vingadores Ultimato, pra mim, é o filme que eu mais me emocionei de todos. Você é mais emocionante. Questão de emoção. Sim. É um filme que... E o outro foi mais impactante. Não foi por ver uma história triste, alguma coisa... O que acontece? A identificação que eu tenho desde criança com aquilo, né, de sonhar de ver no cinema, que a gente ia falar, queria ver o Wolverine, Clint Eastwood fazendo Wolverine. E aí você vê a Marvel chegando com o Homem de Ferro, pegando os personagens dela, B, assim, de segunda linha de certa forma, né? E conseguindo fazer o que ela fez, e além de tudo ela fez dinheiro e conseguiu recuperar alguns personagens de volta para ela, comprou agora a Fox, os X-Men, veio o Quarteto Fantástico de volta. Poxa, Marvel sem Quarteto Fantástico sem X-Men não dá, né? Conseguiram formar os Vingadores ali, começando com o Homem de Ferro, com o Capitão América, né? Trouxe o Homem-Aranha tá essa coisa ali com a Sony ainda, mas vai Ainda ficar. meio, mas acho que vai voltar. Não, vai ficar, eles vão ficar, eu acho que eles vão ficar juntos e separados, assim. O universo do Homem-Aranha, os personagens que envolvem as histórias do Homem-Aranha, eu acho que eles vão ser trabalhados pela Sony e em conjunto, do jeito que é na revista. O Homem-Aranha ele tem todas as histórias dele separadas, só que ele está sempre interagindo com o Quarteto Fantástico, com os Vingadores, com vários outros personagens. Então eu acho que vai continuar assim. Ele vai ter o universo dele ali meio que fechado pela Sony durante um tempo ainda, e vai fazer participações, e provavelmente vai entrar mais personagens para fazer participações também no universo da Marvel, e talvez algum da Marvel ser citado ou aparecer em alguma coisa lá da Sony. Mas eu acho que vão correr junto. Deixa eu te perguntar uma coisa a respeito do... Que nem o Pantera Negra, né? Que concorreu ao Oscar junto com outros filmes que não tem nada a ver, não é da mesma linha. E a mesma coisa Avengers, que é bem diferente do restante que vai entrar, que vai ter muito filme diferenciado. Você acha que... Eu não acho muito justo concorrer essa linhagem de filme com outros filmes mais sérios e tal. Não teria que ter uma outra categoria para isso? Como tem animação, nos filmes de animação? Talvez. Fica meio, assim, fica difícil, né? Eu, por enquanto, eu não sei opinar muito, assim, não tenho uma opinião muito formada nisso. Mas fica difícil pra mim colocar o Pantera Negra, que não foi meu favorito, mas eu sei que foi no caso, então eu tô torcendo bastante pro Pantera Negra. Assim, eu achei até, inclusive, o Oscar do ano passado, os filmes fracos. Os outros, não tô nem falando da parte da Marvel. Os outros filmes não foram nada além, ganhou o Green Book, é um filme bom e tal, mas já teve Oscar com filmes mais importantes. O que eu quero dizer é o seguinte, fica difícil você torcer, assim, tem que ser um fã da Marvel, mas assim,
poxa, não tem muito a ver você É que, tipo concorrer assim, Green Book com Pantera Negra, entendeu? Não dá pra analisar, entendeu? O filme Não dá você pra não tem analisar. como comparar. É a mesma Por coisa exemplo, de o colocar uma- Aquaman não tem nada a ver com o Green Book. Exatamente. Tudo bem, É tem muito o teor do difícil. racismo, Tem beleza, horror, tudo tem mais. tudo, até o Pantera Negra também veio com tudo, com personagens negros. Mas falou-se muito os disso. filmes de super-herói, eles criaram uma categoria meio isolada. Fechada, Eu não sei, eu não sei se realmente deveria concorrer como animação. Talvez Não, sim. ou então uma categoria própria para Sim, esses filmes. sim, né? eu acho que talvez, mas por um outro lado, por exemplo. São filmes, são produções. Sim, por exemplo, o universo maravilhosas. do 007, por exemplo. É uma série que é só daquilo, são filmes de espionagem e tal. É. Tudo bem que sai um a cada alguns anos e tal, não é assim, mas. E concorre junto também, né? Se tiver que concorrer, então eu não tenho muita certeza, não tenho opinião muito bem formada. Eu tô analisando. Eu também não tenho, mas Muita pra mim gente. fica difícil dizer qual porque- melhor. Na minha opinião, é como se fosse uma mulher de 20 anos, lindíssima, concorrendo com uma adolescente de 12. Eu não consigo, assim, é bem diferente, né? Sim, São sim. excelentes, mas aí você pensa, poxa, esse aqui é um filme mais sério, É verdade. sem, né, ilusão e etc. Eu acho que talvez seja alguma definição disso daí agora nesse Oscar agora Tem uma desse ano polêmica também. com Pantera Negra Não, ano mas passado, foi isso. muita gente muita está gente falando falando. agora também, Jennifer Aniston, o Martin Scorsese, Exatamente, a Jennifer Aniston está anunciando direto, Coppola. Tem muita gente que não tá gostando disso. Eu não sei até que ponto. Pra mim, quanto mais entretenimento, quanto mais diversão. Não é nem que eu não tô gostando. Eu até gosto, também acho que tem que entrar, mas assim, fica difícil de eu avaliar, dizer qual é o melhor, porque para ganhar o Oscar, às vezes é injusto. Não é o melhor naquela categoria. Bom, vai ter continuação, tá? Infelizmente já excedeu o nosso tempo, tanto que nós vamos fazer 2 vídeos sobre esse assunto. Mas uma próxima vez eu aguardo, Carlos, uma outra visita pra gente falar sobre outros filmes. De repente não de Marvel, mas de outros filmes. Carlos também adora cinema, adora filmes, está sempre comentando comigo no Face, a gente tem um feedback bacana. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Até a próxima. Legal. Muito obrigado, Carlos. Imagina, Adorei. eu que agradeço. Muito legal. Beijo, gente. mais. Obrigada. Até o próximo.